Boa noite, meus amigos. Boa noite, Boa minhas noite. amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 23 de outubro de 2025, né? E nesse horário nós estudamos essa obra aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, no item 9. O estudo do Evangelho na nossa casa é sequencial. E hoje nós recebemos a Rosângela, né? Rosângela Figueiredo Nascimento, que é trabalhadora do CEOI, e que vai fazer estudo desse item do Evangelho para a gente, né? Tudo bem aí, Rosângela? Tudo bem? Tá Tá frio ok? por aí, no Rio de Janeiro? Não, tá. Hoje tá bom. Tá bom, hoje tá bom. Mas andou muito frio, É, aqui né? Eu também. tô de meia. Ah, eu também, aqui também. Mas aqui também tá, a temperatura tá boa. Tá 18 graus por aí, mas em comparação com o que nós já tivemos por aqui, tá muito bom. Muito bom mesmo. 17 agora, Rose. 17, né? É, Abaixou. agora a temperatura ela começa a cair, né? Ela vai É, cair, aqui no Rio também. Vai chegando de tardezinha, vai caindo a temperatura. complicado. Mas nós vamos que vamos, tem que aguentar, vamos trabalhando. Bem, como eu disse, hoje é noite de evangelho, né? Amar o próximo com a si mesmo, item 9. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo do evangelho, eu vou pedir à nossa irmã Carmen para fazer a leitura de uma passagem, né? De um texto, de um livro, e depois fazer a nossa prece de abertura. Depois eu passo, Rosângela, para você, aí você tem até 7h20, tá? Tá bom. 20 para fazer as suas considerações. Se quiser partilhar alguma coisa, pode partilhar. Está aberto Não, para não. você. Tá, Então, tá. Carmen, a palavra está com você, minha amiga. Pode fazer a Boa leitura. noite a todos. Boa E noite. a nossa prece, essa mensagem é do livro do Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. E a lição aberta é a número 60. E ele nos diz assim: não se deixe abater pelo desânimo. Não queira jamais abandonar a vida, porque isto nada resolve e agravará ainda mais seus sofrimentos. Se você pensa que fugindo sentir-se-á aliviado, engana-se redondamente. Não se vingue dos outros, fazendo mal a si mesmo. Reaja com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia. Então, amigos, sempre uma mensagem importante para nós aqui nessa experiência de vida, tantas situações que vivenciamos, que essas mensagens nos trazem um alerta, um conforto, um caminho, né, que não seja o desânimo, a depressão, né, desistir, né, de tudo, da vida, desistir de todas as coisas que fazem parte da nossa vida. Então, agradecemos estar aqui nessa reunião pública. Abençoe nossa amiga Rosângela, que vai nos ajudar a compreensão do Evangelho. Abençoe todos nós aqui presentes e a Casa de Francisco, que nos recebe de portas abertas para que nós possamos aprender cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Rosângela, a Graças palavra a está com Deus. você, tá? Que Deus te abençoe Tá. e continue a abençoar todos nós. Até 7h20, né? Certo. Tá. Bem, mais uma vez, boa noite a todos, né? Falar sobre o amor é sempre muito bom, não é? E a gente percebe, quando, dessa mensagem, que é uma mensagem maravilhosa de Fenelon, né? E esse capítulo, Amar ao próximo como a si mesmo, que é um dos ensinamentos de Jesus, né? E que a gente começa a compreender da seguinte forma: porque se a gente não tiver, não conseguir ou não tiver como ter esse amor pelo outro,
né? Fica muito complicado. O importante é também, só que eu vou pedir desculpa a vocês, mas começaram a fazer barulho aqui embaixo, tá? E vai atrapalhar um pouco, né? Estão fazendo obra aqui embaixo na casa. Não é aqui em casa, né? Na casa de baixo, tá? Quando a gente fala dessa questão do amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo, podemos até compreender o seguinte, né? Quando Jesus fala, nos traz esse ensinamento, é porque a gente pode falar assim, puxa, mas é tão óbvio, mas às vezes, por ser tão óbvio, a gente não compreende, né? Porque do momento que eu não quero sofrer alguma coisa que não é boa para mim, do momento que eu desejo que me amem, né, o outro também vai desejar, não é? E quer queira ou não, é o amor que vai sim fazer com que nós, homens, né, neste mundo de provas e expiações, possamos ir, né? Ir para um mundo melhor, ou antes, tornar este mundo que a gente está vivendo melhor. É através do amor. Podemos falar, é através do conhecimento, através da educação, através não sei do quê. Mas se a gente não tiver esse amor em nós, o que adianta tanto conhecimento? Não é? O que adianta tanto poder? O que adianta vamos dizer assim, tanto dinheiro, né? Tantas coisas, se o que nos sustenta e o que nos auxilia a progredir, a crescer como espíritos, é o amor. E quando ele começa falando assim, né, o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Porque como nós fomos criados? Simples e ignorantes. Imaginemos se Deus nos criaria com ódio, com ressentimento, com mágoa, com azedume, com uma série de coisas que não tem nada. Fazem parte do processo, mas não é o processo verdadeiramente. O que nós podemos ter nisso aí é esse amor que é essência divina. Hoje eu estava pesquisando, né, para fazer a nossa reflexão, e quando fala aqui do amor, a gente para e pensa assim, mas tem tanta gente aí que não sabe nem o que que é isso, né? É mal mesmo, faz as coisas erradas, prejudica, mata, né? Expolia, faz um monte de coisa. Só que o amor, quer queira ou não, até o mais vil, ele tem o amor, nem que seja por uma pedra. Uma pedra. Como aqui vai falar sobre isso, ou fala sobre isso também lá no 10, né? Que tem. Aí eu me lembrei, né? Aí veio na minha mente assim, caramba, tem há muito tempo, isso há muito tempo mesmo, né? Em algumas prisões nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil me parece que também tem, não sei se é em São Paulo, eles fizeram com que animais, tá? Animais ficassem com os presos, principalmente os gatos. E aí a gente percebe o seguinte, né? Olha só, vamos dizer, esses reeducandos, né? Eles amam aqueles bichos. E o que melhorou a nível de estresse, a nível assim de harmonia, né? A nível de equilíbrio, há muitos desses presos que tem uns que não vão sair, só vão sair dali quando estiver morto mesmo, não tem. Então, alguns estão com 100 anos, 200 anos, não sei quantos anos, né? E eles demonstram pelos animais
um amor intenso, imenso. É como se para eles houvesse ou foi uma renovação, né? E aí a gente para e pensa, puxa vida, mas ele matou ou fez tanta coisa errada, como que esse ser tem? Tem, porque nós fomos criados com essa essência divina. Alguns tiveram como despertar isso e não precisar, né, vamos dizer, nesse caso, alguns que cometem esses delitos, né, é, que quer queira, quer não, pela justiça, né, dos homens, também eles têm que cumprir a pena e pela justiça divina, aí já vai ser entre ele, né, o que cometeu o delito e Deus, tá? Mas todos nós temos essa essência dentro de cada um de nós, né? E tem que ser assim, porque se Deus, como fala, é o amor, como nós, criados por Deus, não teríamos essa chama? Então, não tem aquele que é destituído totalmente de amor. Porque fica até, a gente pode até pensar assim, né? Ah, imagina, quem faz, quem mata, quem. Imagina se essa criatura vai ter amor no coração. Só que não nos cabe fazer nenhum tipo de julgamento, não é? Se, como diz, né? Se Deus sabe quem são os seus filhos. E ele sabe o quanto esses filhos poderão, sim, um dia viver o amor na sua imensidade, na sua intensidade. E Fenelon nos traz isso aqui e ele continua falando: é fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, né, aquilo que a gente está conversando, o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então, esse homem, tá? Como diz aqui, vil, criminoso, o que for, ele tem isso dentro dele. Ele tem essa essência divina. Provavelmente não conseguiu conviver na sociedade, né? Provavelmente ele não conseguiu ver que o outro, né, aquele outro ser que ali está com ele nessa caminhada, é alguém também filho de Deus, né? Irmão. Quer dizer, ele ainda não tem, não desenvolveu essa capacidade de sentir isso daí. A gente pode ir, por exemplo, né? Quase todos nós que estamos aqui conhecemos a história do mentor da casa, né, do CEOI, Jesus Gonçalves, que teve a personalidade de Alarico. Alarico, a história dele é maravilhosa. Era um homem muito. Ele era criminoso, ele era mau, ele tinha tudo assim para. Ele queria o poder, ele queria destruir, e ele destruía, fazia e acontecia, né? Porém, há uma parte da história dele muito interessante e que Santo Agostinho, muitos sabem, foi até ele, né? E ele, primeiro, ele ficou indignado porque ele se achava o poderoso. Não tinha Deus, Deus era ele, né? Na cabeça dele, ele era o Deus. E quando Santo Agostinho vai até ele, porque ele disse e cumpriu que ele ia invadir Roma. E Agostinho vai pedir a ele que ele não destruísse as igrejas, que poupasse as igrejas, né? No fundo, não era só as igrejas, era os idosos, as crianças, e tal. Ele utiliza esse argumento, né? Para que ele não fizesse, não destruísse. Ele fica indignado
Porque para ele pensa assim: quem é esse que vem, tem a audácia de vir até mim, né? Ele pede até que os soldados matem Agostinho, mas aquela época, né, tinha aquela coisa, nossa, se matar um padre ou um bispo, né? Então eles tinham esse receio. E ele fica indignado, ele não suporta aquilo ali. Mas, de alguma forma, né, Agostinho escuta, lógico, né, dá um passa fora nele, vai embora, que tal. Porém, Agostinho percebe, né, Alarico faz tudo isso com ele, Agostinho percebe que quando ele invade Roma, ele não está derrubando as igrejas, nem destruindo as igrejas, tal, tal. E é onde Agostinho orienta que idosos, crianças, mulheres, fossem abrigarem-se nas igrejas. Quer dizer, algo tocou aquele coração naquela hora. Mas ele era um poderoso, jamais ele, né, iria admitir. Ele não iria admitir isso jamais. Porém, alguma coisa em Agostinho, naquele espírito, tocou aquele outro espírito. E isso vem todo um processo de encarnação, reencarna, desencarna, tal, alarico 2 e vai chega a Jesus Gonçalves, né? Algo que é muito interessante, na figura de Jesus Gonçalves, esse homem, ele era ateu. Porém, ele era ateu, mas ele não deixou de efetuar melhorias para os companheiros que estavam ali na colônia. É, não acreditava em Deus mesmo. Tanto é, muitos conhecem a história, né? Na rádio, que o radialista, ao despedir-se, fala: até amanhã, se Deus quiser. Ele toma o microfone e fala: se Deus quiser, não. Se eu quiser, porque quem manda aqui sou eu. Quer dizer, ainda tinha aquele fervor dentro dele, né? Aquela coisa dentro dele, mas ele era um homem amoroso, né? Ele tinha o amor, ele só não acreditava em Deus, tá? Né? Mas ele tinha, tanto é que graças a ele, a todo um trabalho que ele fez, o aproximar-se dos ancenianos ficou muito mais fácil, né? Assim como ele, tantos outros que tinham, que a gente observa ao longo da história, com certeza, tantos outros que também tinham essa essência, né? Mesmo que fosse para os seus, é só para os meus. Então, é isso que Fenelon coloca, e que é verdade, não há aquele homem mais abjeto que não tenha isso no coração, não tenha isso dentro dele, né? E aí ele continua aqui dizendo assim: há um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécie de misântropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia. Rebaixam a lei de amor à condição de instinto. E aí a gente vai ver, pela história fora, vários que agem desta forma, sim, que têm esse amor, né? Amor, a gente vê, por exemplo, né, que eu acho tão bacana, os animais. Nossa, acho que nunca tiveram tantas ONGs, pessoas que vivem, que se envolvem, que amam, que fazem tudo pelos animais. Né? Por plantas, quando a gente vê pessoas em áreas que estão degradadas, pessoas que plantam, reflorestam, né? Tem o caso daquele fotógrafo famoso, acho que é Sebastião Salgado, né? A fazenda na qual ele vivia foi do avô, foi do pai, e eles
criaram gados e simplesmente acabou com a terra, né? Acabou com a terra. E quando ele chega, né, de fora com a esposa dele, essa coisa toda, né? Quando ele olha, eles resolvem o quê? Reflorestar. Está maravilhosa, né? Então, olha só quanta coisa o homem ele pode fazer. Muitas vezes a gente observa de criaturas que fazem um trabalho no caminho do bem, no caminho do amor, né? E que ama, e que às vezes se pergunta a ela assim: Ah, você acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus, sou ateu. Tudo bem, é uma decisão de foro íntimo, é dele. Né? Alguns falam, eu não acredito nesse Deus que vocês colocam aí, que pune, que faz, que isso, que aquilo. E realmente, como às vezes acreditar num Deus, em algumas pessoas, né, que creem nesse Deus que pune, né? Ou então, um Deus que a minha religião, se eu pertenço à minha religião, eu estou salva. Você não está salvo. Né? Então, não é esse Deus, é esse Deus que foi criado, né, pelo catolicismo, a imagem do homem mesmo, aquele velhinho de barba, de cajado. Não, não é. Não é esse Deus. Né? Então, a gente vai percebendo, tá? Que é um longo processo para nós até entendermos o que é o amor. Porque se a gente parar mesmo para refletir assim profundamente, nós ainda não conseguimos ou ainda não vivemos o amor na sua essência. Nós temos carinho, nós temos, vamos dizer assim, como se fosse assim, é, um desenho do amor, sabe? Uns risquinhos de amor. Não o amor, amor mesmo, na sua mais ampla, ou aquilo como Jesus viveu. A gente ama, mas dependendo, eu amo o quê? Muito os meus que estão próximos, né? A gente ainda não tem essa disposição ou esse amor que é pleno, né? Que é pleno mesmo, que você independe se é seu parente ou se não é. Aí eu me lembro, há muitos anos, eu só não me lembro qual era o filme. Era a história de um menino, ele era muito mal. E a mãe sabia que ele era, eu não me lembro, não lembro mais. Me veio na memória agora, né? E tem uma cena em que acontece dele está ele está assim na beira de um abismo, né? Esse que era bem assim ruim, e a mãe, né? Tá os dois numa briga qualquer, o outro amigo dele ele puxa para dentro do abismo também. É mais ou menos isso. E aí ele vira, né? O menino olha, porque o menino, a mulher que ali estava para salvar era a mãe dele. E ele vira para o menino e fala assim: Olha, pode soltar aí e cair, porque ela vai salvar a mim, não a você. E aí ele olha para a mãe e fala: Não é, mãe? Me dê a mão, mãe, me tira daqui. Aí ela olha para ele, né? E aí ela olha para o menino que está ao lado dele, que ele era um garoto muito mau, alguma coisa assim. Aí ela estende a mão para o menino e tira o menino e deixa o filho cair. É uma história medonha, tudo bem, né? É uma história assim, mas tem todo um histórico antes. Ele era um garoto, ele fazia muito mal mesmo, ele matava animal, não era, né? E eu me lembro que, isso faz tantos anos, gente, que na hora eu falei assim, gente, como que ela pôde, né? E ela fala para ele, a única forma de você parar vai ser eu não te salvar. Não vamos entrar no mérito da questão que é complicado,
né? Evidentemente que é complicado, tá? Então, aí ela resgata o outro menino que tinha sido muito maltratado por ele também, né? Aí me faz ver, quando eu falei nessa questão do amor, me fez ver também, pensar num caso que aconteceu há muitos anos, nossa, para mais de 30 anos, lá, acho que lá no Paraná, alguma coisa assim. É, um rapaz, né, dois irmãos, assaltaram um taxista, mataram o taxista. E aí o pai ficou sabendo, ele mesmo se encarregou e levou os filhos e entregou. Eu lembro que na época saiu um escândalo, jamais, como que pode entregar o filho? Aí o outro, não, tem que entregar, não sei o que, essas coisas todas que saem, e que aí, como eu falo, né, o que é realmente viver esse amor? Né? Porque o pai vira e fala assim para eles: eu não criei filhos para matar um pai de família. Vocês vão cumprir a pena que vocês têm que cumprir. Lógico que isso dá pano para manga, tem gente que não pode, não sei o quê. É de cada um, a gente também, aquela coisa, não tem como fazer o julgamento. É complicado, evidentemente, né? Nesse caso, esse pai, ele fala para o filho, né? Tem outro caso também, o pai, a polícia vai, pega o rapaz na casa e tal, e o pai conversa com ele na delegacia, ele está nossa, ele está tão machucado, tão magoado, que ele vira para o filho e fala: me diz, aonde foi que eu errei com você? Eu só dei amor para você. Eu, sua mãe, seus irmãos, aonde nós erramos com você? Né? Então, essa questão do amor, ela é muito delicada mesmo, né? E a gente percebe que nós vivemos, né, o amor, assim. Evidentemente que seria maravilhoso que nós tivéssemos já condições de viver o amor pleno, na sua plenitude. Uma vez eu li algo que diz o seguinte, que na tribo Yanomami, se, por exemplo, né, a Lataba pegar fogo, se tiver crianças assim, você pode pegar a criança que não seja seu filho, porque alguém em algum lugar ali vai estar pegando seu filho. Quando eles vão, ocorre esses eventos, eles pegam as primeiras crianças que tiverem, independente se é seu filho ou não, porque ele sabe que alguém em algum lugar ali vai estar pegando o seu filho. Sabe aquelas coisas, às vezes, né? Quando a gente está assim, nossa, houve um acidente, ai, você corre, ai, graças a Deus, não é meu filho. Olha só, né? A gente ainda é assim. Nossa, graças a Deus que não é meu filho, mas é o filho da outra. Né? Até onde vai realmente esse sentido do nosso amor em relação ao outro, dessa entrega que eu possa fazer em relação ao outro, né? Eu estava vendo um videozinho essa semana, acho que foi até ontem, se eu não me engano, uma mãe, ela invade a escola e ela vai agredir a professora porque a professora havia retirado a prova do filho dela. Ela não quis saber, ela foi lá e agrediu mesmo, que ela falou que ela não admitia que ela fizesse isso com o filho dela. E aí a história é o quê? O filho estava usando o celular, a professora falou que não podia usar o celular e ele enfrentou. Bom, então, observa que muitas vezes pode falar assim, não, é porque eu amo o meu filho não merece isso, né? O meu filho, como se diz, alecrim dourado, né? O meu alecrim dourado, acho que é alecrim, né? Alguma coisa assim, que fala. Então, esse amor mesmo, pleno, ainda não conseguimos vivê-lo. Vamos conseguir? Sim, vamos.
mas já vivemos, mesmo que seja aquele amor assim, sabe? Bem na superfície ainda, não tão profundo, mas a gente consegue trabalhar isso dentro da gente, né? A gente olhar o outro e talvez não ter o amor profundo, mas começar a ter como que fosse uns rabiscos de leve compaixão. Tem um rapazinho que eu saio para caminhar todo dia de manhã, né? Caminhar e correr, essa coisa toda. Tem um rapazinho que ele vive na rua. E sempre que eu passo no mercadinho, o nome dele é Caio. Ele não tem mãe, não tem pai, e ele dorme na rua, não tem, ninguém sabe de família, nada dele. E ele é viciado em cigarro mesmo, né? E tem até uma pessoa que ajuda ele nisso, e tem momentos, às vezes, a pessoa compra o cigarro, mas dá um por dia a ele. Mas ele não fica satisfeito, é um sofrimento para ele. E agora, todo dia, quando eu passo perto do mercado, ele me vê, aí ele dá a mão assim, como se fosse um garotinho. Aí eu acho tão bonitinho, sabe? Aí eu fico assim, falei, meu Deus do céu, como que essa criatura consegue sobreviver? Há quanto tempo que essa criatura não deve ter recebido um abraço? A gente sabe, né? A ciência diz que um bebê, se ficar sem o contato, né, não sobrevive, né? É engraçado que o animal, ele sobrevive, né? Agora, a criança, nós, homens, a gente não consegue sobreviver se não tiver o contato, né? Aquele amor, né? Sentir aquilo ali, né? E há muitos casos que a gente sabe de história de jovens que às vezes nascem de uma forma assim tão nascem e têm uma vida tão difícil. Um certo dia eu estava vendo um vídeo, fala-se terapia. A pessoa sempre vai fazer um depoimento, ela está sempre lavando louça, e ali ela vai colocando, né, falando aquela coisa toda. E aí teve um caso de um trans da Bahia. Ele, quando era jovem, ele apanhava de pau do pai, sabe? Era um sofrimento intenso. Várias vezes o pai expulsou de casa e tentou matá-lo, fez e aconteceu. E aí o tempo passou, o pai ficou doente, e quem foi tratar? O filho. E ele diz que várias vezes o pai chegava e falava assim: meu filho, me perdoe. Como que eu pude fazer tanta maldade com você? E ele falava: ah, pai, tá tudo certo. O senhor não entendia. Interior da Bahia, gente, sabe? A pessoa não tinha, ele não tinha, o rapaz ainda fala, né? Meu pai não tinha instrução nenhuma. Ele era muito, muito ignorante. E ele apanhava de pau do pai dele também. Então, é aquele tal negócio. Algumas pessoas reagem desta forma porque elas viveram essa falta de amor. Então, por isso que às vezes não dá nem para a gente ter um juízo em relação a isso aí. Algumas vezes foram filhos que foram maltratados, que foram pais, quando filhos que foram maltratados, e pais e seus pais também. Muitas vezes é uma escala, é uma escada que vem vindo desde lá de cima até chegar aonde vai chegar, né? Quer dizer, se hoje, né, fica mais fácil, né? Hoje, e para alguns, deixar que esse amor brote. Tinha uma pessoa, um conhecido nosso, né, casado com uma amiga, tá? Ela até já desencarnou, né? Ele, ele não admitia que os filhos, ao encontrar a mãe na calçada, abraçassem, porque ele falava que aquilo ali era uma vergonha, porque as pessoas iam achar que ela era uma mulher de má vida. Eram os filhos. Ele acho que nunca recebeu um abraço de filhos. Mas aí para e vai ver o histórico da vida dele.
Ele foi abandonado com 5 anos de idade com o pai, e a mãe fugiu com o caminhoneiro. E durante vários e várias décadas de vida dele, ele apanhava porque às vezes, o pai achava que a culpa era dele. Quer dizer, se ele não teve amor, ele não vai ter condições de transmitir amor para ninguém, né? Embora, sabe, dentro dele tivesse sim uma chama, algo muito, muito, mesmo que fosse pequenininho, bem tipo chaminha mesmo, mas tinha, né? E aí a gente voltando aqui no que Fenelon coloca, ele diz assim, quando ele fala, né, quando ele fala acima sobre espécies de misântropos, essas pessoas, né, que amam animais, amam plantas, tá? Ele continua, entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou no coração ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis, e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias, que são ociosas. Pobre irmãos, vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente os demais. Aquilo que eu falei bem lá no começo, tem muitas pessoas que elas só conseguem amar os seus, a sua família ou seus amigos, né? O que a gente vê através dessas guerras pelo mundo afora é falta do quê? De amor, de amor, simplesmente de amor. Como que alguém, né, vamos dizer, eles, né, lá, e nós também, em algum ponto. Você olha crianças que estão com medo, elas estão com fome, elas estão com a mão estendida, elas estão, às vezes, sem pai, sem mãe, sem ninguém. E um menino cuidando de criança, uma criança cuidando de crianças. E como não se emocionar, não sofrer em ver isso daí? Homens que lutam, que brigam, que destroem, e diz que é em nome de fé, em nome de Deus, em nome do não sei o que, em nome da raça, sabe? E aí você olha e ali está um ser humano sendo destruído por outro ser humano, por essa falta de amor, né? Aí aqui ele continua assim. Onde está aqui? Ah, tá. Pois bem, para praticardes a lei de amor tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos, indistintamente. Indistintamente. E é isso que muitas pessoas, às vezes, não aceitam a reencarnação, né? Ah, não, não pode, não aceito a reencarnação. Imagina eu vir e ter que amar sei lá, um negro, né? Não é da minha cor, sabe? Quer dizer, então, como que eu vou fazer isso? Imagina eu vir ou eu retornar com essa cor que eu odeio. Por isso alguns não aceitam, por isso alguns não aceitam, porque a reencarnação, o amor e a reencarnação são algo assim muito forte,
né? Amar, quando fala, você precisa amar o outro, porque ele quer, ele é seu irmão, né? E aí a gente vê, às vezes eu fico vendo, né, assim, pessoas que às vezes têm reações, né, encontra alguém que é como se aquele alguém não é da sua, vamos dizer, da sua mesma categoria, não sei como é que a gente pode falar, né? Não, imagina, é um analfabeto. Quem é esse? Né? Como que eu vou chamá-lo de meu irmão? Diz que um é, desses grandes homens da história, assim, belicosos, aquela coisa toda, não sei se é César, não sei qual é, que numa das batalhas ele desmaiou ao ver que o sangue do soldado era igual ao sangue dele. Para ele foi um choque. Como que o sangue dele é igual ao meu, né? E a gente sempre vai, evidentemente que é só ao longo do tempo que a gente vai aprendendo a desenvolver esse amor, a deixar brotar esse amor, né? Não apenas amar só, por exemplo, né? Às vezes tem pessoas que utilizam de forma errada, né? Diz assim, eu prefiro mais os bichos do que os homens. Eu amo mais meus bichos do que os homens. Não, tem que amar os dois. Não é amar mais um do que o outro. Tem pessoas que às vezes falam, gente, como é que você consegue vir conviver com gatos, cachorros? Né? Aí você não tem. São bichos. As minhas cachorras, eu falo, né? 2 horas da tarde elas já estão no quarto, elas são Nutella. Elas latem de 8 até 2 horas. Depois elas vêm para o quarto e dormem dentro de casa. Nutelinha. Não tem isso. Aí eu vou, boto a cama no sol, tiro a cama do sol e limpo e faço, acontece. Estão lá refesteladas. Meus gatos, a mesma coisa. Ontem eu acordei com dor no pescoço, porque quando eu acordei na cama, eu estava na transversal. No mínimo, eu quis me mexer, aí tinha um gato, aí não deu. Aí eu acordei toda torta, com o pescoço para lá, a cabeça para cá, né? Quando eu vou deitar, já tem dois no meu lado. Aí eu tenho que negociar e puxa para cá, empurra para lá, né? E amo meus bichos como eu amo os meus amigos, eu amo a minha família, sabe? Lógico, aquilo que eu falei, esse amor nosso ainda é aquele amor, ainda é amor, apego. Para muitos, ainda é o amor de expectativa. Se eu amo você, você podia me amar, né? Só que não tem, não é assim. Tem pessoas que elas não têm esse arrobo, né? Que a gente às vezes quer, puxa, poxa, por que que você não fala que me ama também? Mas ela ama, ela ama muitas vezes pelas atitudes dela. Ela não precisa ficar falando, o tempo todo, eu amo você, tal, tal, né? Mas tem umas que falam mesmo. E é bom falar, né? E é gostoso a gente falar isso daí, tá? Continuando, ele diz assim: é, disse Jesus, amai o vosso próximo como vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não. É a humanidade inteira. Humanidade inteira. Não é amor à família, amor à seita, amor à nação. O amor, amor, é a humanidade inteira, né? Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Quer dizer, então, aqueles de nós que a gente não consegue amar hoje, não se preocupe porque vai amar.
Não tem como, né? A saída é o quê? Amar, tá? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance, fazer-lhes feliz. Esteja ao alcance, fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. O amor verdadeiro, ele, o amor a seu malgrado, cede. E né? Não tem, não vamos assim, você não tem amor por nada, você não ama nada, não ama ninguém. Ama. Pelo menos ele pode amar a si próprio. Já é amor. Ainda não consegue amar o outro que está ali, né? A Joana de Ângela, ela faz a seguinte colocação: ame a si mesmo para você aprender a amar o próximo e amar a Deus. Porque aquilo, né? Se eu não me amo, gente, eu não vou amar ninguém. Como é que eu vou ter como que eu vou fazer isso? Se eu não me amo, se eu não olho para mim e falo, nossa, né? Você está com 70 anos, novinha, né? Sabe? Você olhar para você. Hoje eu falo para vocês, eu olho assim, olho para o meu cabelo, eu falo, gente, quantos anos eu não me via assim? E às vezes né, eu fico assim, falo, nossa, eu tô bonita, nossa, você tá um amor. E, gente, isso é muito legal, isso é bom, isso faz bem à alma, isso é gostoso de fazer, né? Aí, continuando, é um imã que aqui não lhe é possível resistir, né? O amor, vai ter um momento em que aquilo ali vai despertar na gente, vai despertar e desperta. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticado na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis? Como sabeis quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas? Limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amado irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então, quando a gente fala, né, dessa questão do amor, né, queiramos ou não, isso vai ocorrer, isso vai acontecer, isso faz parte de do nosso progresso, faz parte dessa caminhada de muitos de nós que aqui estamos neste planeta. E vai ser através do amor, sim, né? Aqueles que ainda não conseguirem sentir esse amor, provavelmente eles terão que estar e estarão num lugar afim, mas nunca podemos dizer, né, que aquela criatura, ela não vai amar ninguém, ela não vai amar nunca, porque né, como todos somos filhos de Deus,
ela é fadada a amar. Talvez não assim como a gente quer, na hora que a gente quer, mas na hora que tem que ser, né? É por isso que eu gosto muito do Eclesiastes 3, porque eu acho uma maravilha, que ele diz assim: há tempo de colher, né? Há tempo de semear, tempo de colher, tempo de chover, tempo de ter sol, né? Há tempo de odiar, há tempo de lamentar, há tempo de amar, há tempo de sorrir. É o tempo. E nada melhor que o tempo para a gente, de repente, chegar e sentir isso dentro da gente. E eu falo, sabe, todos os dias eu acordo, eu tenho muita gratidão a Deus, eu agradeço por demais a Deus. Aí sempre estou pedindo desculpa, né? Porque sempre no processo, de vez em quando eu vou, né? Ah, meu Deus, por quê? E tarari, faço aquela lamentação toda, mas aí no outro dia eu chego e falo: Deus, me desculpa, o senhor sabe como é que eu sou, e ele sabe, né? Mas isso não conta o tempo todo, né? Então, há sempre as consequências, né? Se eu continuo nessa lamentação o tempo todo, nessa discussão, ou então nessa minha contrariedade, acaba você tendo um preço a pagar, né? Mas que esse amor, né, que Fenelon nos coloca, que muitos ainda de nós, e eu me incluo, ainda não tenho esse amor mesmo, mas que a gente não se preocupe. Estamos fadados a ter e a viver, a vivenciar, a dar e receber esse amor. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado pelo carinho, tá? Muita paz para todos nós. Obrigado, Rosângela, pelo seu estudo. Esse tema realmente é um tema muito bonito e nós viemos falando já sobre o amor, né, há alguns dias. E esse estudo é necessário para todos nós. Nós precisamos falar sobre amor, né? Nós estamos aqui para amar. Jesus mesmo falou, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o grande objetivo da nossa vida é evoluir e amar. Amar muito, como Jesus nos ensinou a amar. Mais uma vez, muito obrigado. Leve nosso Obrigada. abraço aos companheiros do CEOI. Eu sei que daqui a pouco tem o estudo aí, né? Que você vai fazer o estudo aí com a equipe aí de É, Joana de Ângeles, né? Joana de Um Anjos. abraço aí para os companheiros que vão participar com você do estudo. E dá um abraço lá da nossa mãe, né? Tá bom. A tua mamãe, que mamãe está lá firme e forte, 92 anos, Pois é, né? caminhando para 93, firme e forte. Verdade. Dá um abraço da mamãe aí por mim. Eu dou sim. Gente, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo muito a Deus por tudo que temos recebido, e graças a Deus temos recebido muito, né? E eu vou pedir aqui ao meu amigo Alberto para fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. Sim, vamos lá. Ao fim do ciclo de estudos, estamos aqui reunidos, agradecidos a Deus por todas as oportunidades que tivemos de obter esclarecimentos tão necessários para que possamos seguir em nossa caminhada perseverante na direção do crescimento espiritual. Que possamos estar sempre com os nossos corações atentos a esse sentimento maior, para que assim possamos vibrar positivamente, né, nos melhores sentimentos, para que assim possamos seguir de acordo com a vontade de Deus. A Jesus, o grande exemplo de amor para todos nós, estejamos todos em sua seara imbuídos de um propósito edificante e que possamos exercitar os seus exemplos de amor, para que assim possamos edificar o reino dos céus em nosso íntimo. A esta espiritualidade que nos assiste, agradecidos estamos. E ao término desta prece, estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja.
Graças a Deus. Bem, meus irmãos, desejando a todos aí uma boa noite de muita paz, de muita luz, que o Senhor sempre continue a nos abençoar e que a gente sempre busque no Evangelho de Jesus Vou esse. lá, tá? Tchau, Boa gente. noite, obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos.